E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio e neste encontro vamos falar sobre liberdade. Liberdade é um belo direito. Só que liberdade não é uma coisa só. A liberdade é um gênero da qual decorrem várias outras liberdades. Por isso que a gente vai ter uma aula um tanto quanto longa para abordar tudo que está conectado a esse primeiro grande direito, vamos colocar dessa forma. A gente abre falando sobre a liberdade de manifestação de pensamento, muito importante. É livre a manifestação de pensamento sendo vedado o anonimato. Então eu posso falar o que eu bem entendo, desde que eu fale isso de forma franca. Não protegido pelo anonimato. Eu tenho que ter coragem de botar a cara na frente para falar. Falar por perfil falso de Facebook é fácil, né? Agora, assim, lembre que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. É óbvio que é assegurado o direito de resposta. Se você falar alguma coisa a meu respeito, eu posso responder, e vice-versa. Esse direito de resposta é conquistado no Poder Judiciário, é bem interessante até. Você faz uma postagem no seu Facebook, eu entro com uma ação para pedir o direito de resposta, para pedir que no lugar daquela tua mensagem apareça a minha por um certo período de tempo. Claro que às vezes o direito de resposta não dá tempo, né? Ou melhor, não é suficiente o direito de resposta. E aí pode ser que a parte prejudicada reclame uma indenização por dano material, moral ou à imagem. Material, moral ou à imagem. Beleza? Pronto. Agora, além disso, em termos de liberdade, é garantida a liberdade de crença, né? É óbvio que é garantida a liberdade de crença. Vejam que interessante. Todos têm direito de acreditar naquilo que bem entendem. E também têm direito de não acreditar em nada, se for o caso. Isso é o que decorre do item 6, principalmente. O 7 pouco cai, o 8 é muito importante. O 8, ele fala assim: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Veja se você me entende. A gente sabe que a Constituição valoriza muito as suas opções, mesmo. Você tem convicções religiosas, filosóficas ou políticas que são suas, ponto. Você não será privado de direitos ainda que... Aliás, como é que eu posso explicar isso? Melhor explicar assim, ó. Você não será privado de direito se deixar de cumprir uma obrigação a todos imposta com base na convicção que tem. Vamos partir desse raciocínio. Vejam que o texto constitucional fala: ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, se alguém te impor uma obrigação contrária à sua convicção religiosa, filosófica ou política, você pode falar: não, eu não vou praticar. Eu não vou praticar. Mas é óbvio que quando você deixa de cumprir uma obrigação a todos imposta, com base nessas convicções, você deve cumprir uma prestação alternativa, que vai quitar a não realização da obrigação a todos imposta. Se você cumprir a prestação alternativa, beleza, tá quite. Agora, se você não cumprir também a prestação alternativa, aí você vai ser privado de direito. Antônio, não entendi. É muito simples. Pense no adventista de sétimo dia. Ele guarda o pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado. Convocaram o adventista para ser jurado num tribunal do júri marcado para sábado de manhã, que é a obrigação a todos imposta. Ele pode falar: negativo, eu não vou. Eu tenho uma convicção religiosa que me impede de estar lá nesse horário. Tudo bem, maravilha. Só que, para evitar que eventualmente todos se convertam na véspera, a Constituição vai falar assim: tudo bem, eu não vou te forçar, mas eu vou te obrigar a cumprir uma prestação alternativa. Então você vai no tribunal do júri terça-feira à noite. Veja, se a pessoa vai no tribunal do júri de terça-feira, beleza, ela deixou de cumprir a obrigação a todos imposta, mas cumpriu a prestação alternativa, então 0 matou 0. Agora, se ela fala: não, terça também não vou. Opa, aí ela descumpriu a obrigação a todos imposta
e a prestação alternativa, aí ela vai ser privada de direitos sim. E pode anotar aí que a privação de direitos é privação de direitos políticos. Essa pessoa ficará prejudicada no exercício de direitos políticos, tá bom? Pronto. Junto com a liberdade de manifestação de pensamento, que a gente falava há pouco, vem também a liberdade de expressão. Só que essa é um pouco mais ampla, porque ela envolve a atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Então eu posso pintar um quadro, fazer um livro, criar uma música, independentemente de censura ou de licença, tá certo? Independentemente de censura ou de licença. Também sou livre para escolher o trabalho. Sou livre para escolher o trabalho. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Só que algumas profissões que eu escolho, elas se sujeitam a qualificações profissionais que a lei estabelece. Eu quero ser advogado, beleza, simples, só fazer direito antes e depois submeter-se ao exame de ordem, tá bom? Pronto. Aí adiante vamos em respeito à liberdade para falar sobre informação. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Então, cuidado. Vejam vocês que todos têm direito de informação. Agora, o jornalista que divulga, por exemplo, essas informações, ele pode manter em sigilo a sua fonte. É óbvio, isso é muito sério. Eu, jornalista, uso fonte para me alimentar. Se alguém quer saber quem é a minha fonte, se o Ministério Público pede para eu apresentar a minha fonte, eu posso falar, não vou falar, fala com a minha mão, eu não vou dizer quem é a minha fonte. Porque se eu pudesse revelar a fonte não seria fonte. E aí o próprio direito de informação restaria prejudicado. Lembre que quando o direito de informação é prejudicado, cabe um remédio constitucional chamado habeas data. E esse direito de informação vem complementado no 5º inciso 33, que é justamente o dispositivo que fala que todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse. Beleza? Esse é o direito de informação, principalmente esse é o direito de informação que, se desrespeitado for, autoriza o manejo de habeas data. Tudo isso tem a ver com liberdade. E junto com essa liberdade de informação, vem a liberdade de locomoção. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou então dele sair com os seus bens. Cuidado, tá bom? Cuidado mesmo. Óbvio que se for violado o direito de locomoção, a pessoa pode manejar um habeas corpus. Então, o habeas data, direito de informação. O habeas corpus, direito de locomoção. Beleza? Pronto. Liberdade de reunião, um dos mais cobrados. Mesmo. Cuidado. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então é assim, ó. A gente pode ir para as ruas, protestar, elogiar, a gente pode marchar. Esse é o direito de reunião. Esse é o direito de reunião que a gente exerce em local aberto ao público. Esse direito de reunião, para ser exercido, ele deve ser exercido de forma pacífica e sem armas. Pacificamente e sem armas. Não posso estar armado e não posso estar quebrando tudo. Antônio, preciso pedir autorização? Não! Cuidado! Independe de autorização, mas é necessário avisar que vai fazer. Então eu não vou pedir para ir na rua marchar. Não vou lá na polícia e falar, posso ir? Não, eu vou lá e digo, eu vou. Estou comunicando. Sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Vocês que deem um jeito de manter segurança lá. Percebeu? Esse é o direito de reunião. Claro que está escrito ali no meio que não pode esse direito
frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Se um grupo de pensamento antagônico ao meu diz que quer se manifestar naquele lugar, naquele dia, naquela hora, eu não posso querer me manifestar lá também porque vai dar briga. Então aí, nesse caso, ou eu escolho outro dia ou outro local, beleza? Liberdade de reunião, muito cuidado com ela, tá? E olha, atenção, hein? Essa liberdade de reunião, ela... Olha, cuidado com isso aqui. Liberdade de reunião. Se for violada a liberdade de reunião, se for violada a liberdade de reunião, o remédio constitucional que cabe é o mandado de segurança. Muita gente na prova vai marcar que se for violado o direito de reunião, cabe habeas corpus. Não. Antônio, mas tem gente andando, eu sei, mas o habeas corpus é para proteger a liberdade de forma individual. A marcha, o movimento, é mandado de segurança. Tá bom? Pronto. Indo adiante, tem uma coisa muito parecida com a reunião, que é a associação. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Olha, qual que é a diferença? Primeiramente, entre reunião e associação. A reunião é temporária, a gente vai, marcha e vai embora. A associação não, a gente permanece por mais tempo. A associação é assim, a gente se junta, pessoas que têm uma mesma índole para festejar alguma coisa, né, para estudar. Por exemplo, Associação dos Estudantes de Direito Constitucional, Associação dos Jogadores de Tênis de Mesa, esse tipo de coisa. É livre? Sim, mas para fins lícitos. Para fins lícitos. Tá bom? E é vedada também a associação de caráter paramilitar. Ou seja, a gente não pode reunir-se, né, ou melhor, associar-se com pessoas armadas, treinadas, enfim, com táticas de guerra, porque isso é uma associação paramilitar. Criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem de autorização. Então ninguém precisa pedir autorização para o poder público para montar uma associação. E quando é montada, é vedada a interferência estatal em seu funcionamento. É vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Ainda, as associações só podem ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se o trânsito em julgado ainda. Tá? Então, cuidado aí nesse negócio, exigindo-se o trânsito em julgado no primeiro caso. Então, assim, a associação ela pode ser dissolvida, que é total, acabou com a associação, ou ela pode ter as atividades suspensas. Agora é diferente, assim, ó, você não vai se associar agora, né? Vai ficar um tempo aí enquanto a gente discute. Tanto para suspender quanto para dissolver, tem que ter decisão judicial. Só que a dissolução precisa de uma decisão judicial definitiva. Tá bom? Eis a liberdade de associação. É óbvio que ninguém será compelido a associar-se ou a permanecer associado, nunca. Você não é obrigado a entrar na minha associação e uma vez dentro também não é obrigado a ficar. E cuidado com o de baixo, que fala o seguinte: as entidades associativas, quando autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Então, se a minha associação quer entrar com uma ação de indenização contra o poder público, por exemplo, tem que ter autorização dos associados. Senão, não entra. A gente tende na hora da prova a dizer que pode a associação agir em nome dos associados ainda que não haja autorização. É mentira. Tem que ter. Tá bom? Tem que ter. Liberdade. Muito boa a liberdade. Esse é o tópico. A liberdade a gente preza muito. A liberdade a gente adora. Todos querem liberdade. E a liberdade no texto constitucional gravita em torno desses elementos que aí foram colocados. Eu tenho certeza que com essa aula você consegue enfrentar a questão. Evidentemente, há necessidade de analisar com cuidado a Constituição para ir grifando as palavrinhas e fazendo tudo certo, tá bom? Eu agradeço, um beijo para vocês, tudo de bom, nos vemos por aí.